Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o bispo Alfredo Paulo. Não é pelo fato, por exemplo, da pessoa vir à igreja que a vida da pessoa vai mudar completamente. Porque se fosse assim, todas as pessoas que frequentam a uma igreja, seja ela qual for, elas teriam as suas vidas mudadas, transformadas. Mas o que mais você vê são pessoas dentro de igrejas, e não importa a placa da igreja, que a vida da pessoa não vai para frente, que a vida da pessoa não muda, continua do mesmo jeito, da mesma forma. Até parece que a pessoa não está indo a lugar nenhum. Ou até parece que Deus não existe, ou que Deus não se importa com aquela pessoa, quando na verdade não é isso. Porque o que muda a vida de uma pessoa não é a igreja. A igreja em si, ela não vai mudar a vida da pessoa, seja ela qual for. O que muda a vida de uma pessoa não é o pastor, não é o bispo, não é o padre, não é o papa, seja ele quem for. O que muda a vida da pessoa é a palavra de Deus. Compreende, sim ou não? A palavra de Deus. Por exemplo, se você tem aí a sua Bíblia, nós vamos ler aqui João capítulo 2. João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Nós temos meditado esses dias sobre esse capítulo. Eu tenho meditado, tenho falado lá em Minas Gerais, tenho falado na rádio, na televisão, temos meditado sobre esse capítulo 2 do Evangelho de João. E diga-se de passagem, foi o primeiro milagre que Jesus realizou. O primeiro milagre que Jesus realizou foi esse. Foi o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Bom, a primeira coisa que eu queria que você observasse, que Jesus foi convidado para um casamento, e ele foi a esse casamento. Jesus não era uma pessoa alienada. Jesus não era uma pessoa alienada, ou como aquelas pessoas que começam a vir numa igreja, e porque estão vindo numa igreja evangélica, elas deixam totalmente a vida social delas. Aí tem um casamento de uma vizinha, a vizinha convida, ela diz assim: não vou não.
Eu não posso ir esse casamento. Mas por que você não pode? Ah, porque agora eu estou indo à igreja. Qual é o problema? Ou às vezes tem um aniversário de uma pessoa. Ah, não posso ir não. Mas por que você não pode? Ah, não, é porque lá só tem incrédulos. E qual é o problema? Qual é o problema? Jesus, ele foi ao casamento. E lá no casamento, ele teve a oportunidade de fazer a diferença. De fazer a diferença. Então, senhora, não despreze, de repente, um convite de uma amiga ou de um amigo para você ir na casa dele ou na casa dela, porque vai ter um aniversário, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Só porque agora você está vindo a uma igreja. As pessoas vão pensar que você está frequentando a uma seita. As pessoas vão pensar que o pastor fez uma lavagem cerebral em você. Por quê? Porque agora você era uma pessoa tão cordial, você era uma pessoa que tinha um monte de amigos, falava com todo mundo. Agora você vem na igreja e você não fala com ninguém. Você se tornou uma pessoa totalmente antissocial. E de repente, Deus até permitiu que você viesse à igreja, que você conhecesse a palavra de Deus, para que você possa levar essa palavra para outras pessoas. Mas como que você vai levar essa palavra para outras pessoas se você se afastou delas? Se você não quer mais conversa com elas? Então Jesus foi ao casamento. E não era um casamento de pessoas cristãs, não. Não era um casamento de pessoas cristãs. Era um casamento de pessoas que não tinham nada a ver com Jesus. Ou espiritualmente falando. Eram pessoas que Jesus talvez conhecesse, mas que não criam nele até então. Mas não era esse o ponto-chave da mensagem. Vamos continuar. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Muito bem. Outra coisa. O vinho aqui era o vinho normal. Pense você que era suco de uva, porque não era não. Se algum pastor diz para você que era suco de uva, está mentindo para você. E não era suco de uva coisa nenhuma. Era vinho mesmo. Ora, a mãe de Jesus disse assim: acabou o vinho. Por que ela disse que acabou o vinho? Por que Maria disse que acabou o vinho? Se ela, Maria, como muitas pessoas creem, fosse realmente a mãe de Deus, ela não teria recorrido a Jesus. Ela mesma teria transformado a água em vinho. Mas ela não tem o poder para transformar a vida de ninguém. Embora tenha sido uma mulher de Deus, embora tenha sido uma serva de Deus, embora seja uma mulher que mereça toda a nossa consideração, mas ela não pode fazer por você o que só o Senhor Jesus pode fazer: transformar a sua vida, transformar a sua família, lhe trazer o mais importante de tudo, a sua salvação. Se ela recorreu a Jesus, Senhor, ela disse:
acabou o vinho, ela disse para Jesus. Por quê? Porque ela não tinha condições de transformar a água em vinho. Ela não tinha condições de resolver aquele problema. E ela então recorre a quem? Recorre a Jesus. Quando ela recorre a Jesus, Jesus disse assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, essa expressão mulher, naquela época não era uma expressão de falta de educação. Não, chamar uma mulher de mulher naquela época era até uma consideração. Jesus não foi malcriado com Maria. Foi uma expressão que ele usou, que naquela época demonstrava uma consideração. Mas ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Maria, ainda não é chegada a minha hora. E eu não vim aqui para fazer a sua vontade, Maria. Eu vim para fazer a vontade de quem? Do meu Pai. Eu sei a hora que eu vou me manifestar ao mundo. Não é chegada ainda a minha hora. Então, Jesus faz o seguinte. Aliás, Maria responde assim. E aqui está o ponto-chave da mensagem. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo que ele vos disser. Olha o conselho de Maria. Olha o conselho de quem? De Maria. Fazei tudo que ele vos disser. É exatamente aí o ponto da questão. Quando é que a vida de uma pessoa que vem na igreja muda, senhora? Quando ela começa a fazer tudo que Jesus mandou fazer. É aí. Não é fazer o que o pastor manda fazer. Porque às vezes o que o pastor manda fazer não é o que Jesus está mandando fazer. Por isso você tem que ter a Bíblia, para você conferir na sua Bíblia. Espera aí, isso aqui é o que está escrito? Isso aqui é o que Jesus mandou fazer? Então, se Jesus mandou fazer, então eu vou fazer. E quando você começa a fazer o que Jesus mandou fazer, aí começam a acontecer as mudanças na sua vida. Compreende? Sim ou não? É assim. Por exemplo, Jesus mandou servir a outros deuses? Não. Jesus disse assim, só o Senhor você adore. Então você vai adorar só a quem? Só a Deus. Jesus mandou odiar o inimigo? Não, ele mandou fazer o quê? Orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Jesus mandou você guardar mágoa dentro do seu coração? Não, ele disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, quando você começa a fazer aquilo que Jesus mandou fazer, então a sua vida, ela vai mudar. Quando Maria disse assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser, aí o que aconteceu? Estavam ali 6 talhas de pedra. Essas talhas de pedra eram vasos de barro desse tamanho, mais ou menos. Cabiam de 80 a 120 litros de água. Então,
eram vasos grandes que os judeus usavam para a purificação. O que os judeus faziam? Eles pegavam aquela água ali e lavavam as mãos, para lavar as mãos, porque os judeus não comiam sem antes lavar as mãos. É até higiênico você fazer isso. Aliás, nós devemos fazer isso. Só que os judeus, eles faziam no sentido espiritual, como se fosse para que eles não fossem contaminados espiritualmente. Uma certa ocasião, os fariseus criticaram os discípulos, porque os discípulos não estavam lavando as mãos antes de comer. Aí Jesus criticou eles, Jesus condenou eles. Jesus falou assim: olha, vocês estão preocupados com o exterior. Aí falou para eles assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina é o que sai. Porque o que sai vem da onde? Vem do coração. Então, são os maus pensamentos, o julgar os outros, falar mal dos outros, ter maus olhos. Então, essas talhas eram usadas para isso. Então, as talhas estavam lá, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. É medida de 80 a 120 litros de água. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Então, essas 6 talhas representam o ser humano. Essas 6 talhas de pedra, de barro, representam o ser humano. Representa eu, representa você. Representa o seu filho, a sua filha, representa o seu esposo, representa a sua esposa. Por que representa o ser humano? O ser humano foi criado no 6º dia. Então as 6 talhas representam o ser humano. A palavra de Deus é representada pela água que foi colocada dentro da talha. E o vinho novo é essa vida nova que você quer. Mas essa vida nova só é possível se você deixar a palavra de Deus entrar na sua vida. E você só pode dizer que a palavra de Deus entrou na sua vida se você começa a pensar de acordo com os pensamentos de quem? De Jesus. Você pensa de acordo com Jesus. Não, agora os meus pensamentos são os pensamentos de Jesus. Eu vou pensar como Ele. Como que Jesus pensa, por exemplo, quando Ele se refere ao próximo? Como que Jesus pensa em relação ao perdão? Como que Jesus pensa? Então, os meus pensamentos, quando nós cantamos assim, olha, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, põe em mim o teu
Coração. O que é pôr em mim o teu coração? Põe em mim os teus pensamentos, meu Deus. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu não quero pensar como eu penso. Eu quero pensar como Jesus pensa. Eu não quero fazer o que eu quero fazer o que Jesus quer que eu faça. Eu quero obedecê-lo. Então, quando você deixa essa palavra entrar na sua vida, ela vai transformar a sua vida. É o vinho novo. Uma vida melhor do que a que você tem agora. Ou você está satisfeito com a vida que você tem até agora? Ele quer dar uma vida nova para você. Então, nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos orar. E eu quero orar justamente com você que diz assim: olha, bispo, eu quero pensar como Jesus pensa. Eu quero essa vida nova. Eu quero essa transformação na minha vida. Eu quero esse vinho novo, essa vida nova. É possível você ter uma vida nova, melhor do que antes, melhor do que antes. Mas para isso, os seus pensamentos têm que estar de acordo com os pensamentos de Deus. Você tem que estar de acordo com os pensamentos. Você também pode colaborar com este recomeço. Seja um dos primeiros a colaborar com este recomeço. Faça um depósito ou transferência de qualquer valor. Quem está no exterior também pode contribuir. Banco do Brasil, agência 1574, dígito 1, conta corrente 50 000, dígito 3.